Olá, meus irmãos, bom dia mais uma vez. Estamos aqui estudando a palavra do Senhor, trazendo para os irmãos aí a continuidade do tema, de que Deus tem um plano perfeito, sábio, eterno e soberano. E como que Deus traz muita tranquilidade, muita segurança para mim e para você, diante dessa verdade, diante desse plano que Deus planejou na eternidade para a minha vida e para a sua vida. E como é bom encontrar consolo e conforto e descansar debaixo desse plano. Eu digo que Deus é o supremo arquiteto e construtor tanto do universo como das nossas vidas. E nós queremos tomar por base o Salmo de número 139, versículos de 1 a 6 e depois o versículo 16, também Mateus capítulo 10, versículo de número 30 e depois Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao versículo 36. Vejam, meus irmãos, que nós queremos compartilhar a perfeição do plano de Deus, não é? A estabilidade, a soberania desse plano de Deus. E para isso, como eu tenho desafiado os irmãos, é necessário que nós conheçamos Deus no seu ser, conheçamos aquilo que Deus é na sua própria essência, nos seus atributos. E à medida que nós conhecemos a Deus em seus atributos, em sua própria essência, em sua própria inerência, nós vamos encontrando esse consolo, nós vamos encontrando essa estabilidade, essa segurança para as nossas vidas. Vejam bem, o primeiro aspecto aí é que Deus, como supremo arquiteto e construtor, ele é plenamente onisciente. Na verdade, Deus, na sua trindade, ele é único que é onisciente. Deus conhece cada um de nós de forma intimamente, individualmente, incluindo cada detalhe da nossa vida. Mateus capítulo 10, versículo 30, diz que até mesmo os fios de cabelos da nossa cabeça estão contados por esse Deus. O Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 6, diz que Deus nos sonda e nos conhece. Deus sabe quando nós levantamos e quando nós nos assentamos. Deus esquadrinha o nosso coração. Mesmo que a palavra ainda não tenha chegado à nossa língua, Deus conhece cada uma delas. Não é? Deus sabe exatamente o que se passa, o que acontece conosco, porque Ele nos conhece de forma íntima. Por que Ele nos conhece de forma íntima? Porque o Salmo 139 diz claramente, do versículo 13 ao versículo 16, que Deus nos formou de forma assombrosamente maravilhosa. Ele nos teceu no ventre de nossa mãe e Ele determinou cada um dos nossos dias quando nenhum deles ainda existia. Então isso mostra, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes quando me assento, quando me levanto, a palavra ainda nem me chegou à língua, o Senhor já me conhece todas. Se eu subo ao mais alto dos céus, lá está. Se eu vou ao mais profundo abismo, o Senhor lá está. De onde me ausentarei do Teu Espírito? Então isso revela a onisciência de Deus, a inerência de Deus de conhecer intimamente todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o planejador de todas essas coisas. O segundo aspecto Ele é todo sábio. Nós citamos também no outro vídeo, Romanos 11, do versículo 33 ao 36, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem conheceu a Deus? Quem conheceu a sua mente? Quem foi o seu conselheiro? Diz para que Ele pudesse dar alguma coisa em troca. Aí diz que por causa dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Mas observe que o conhecimento de Deus e a sabedoria são coisas distintas. Conhecimento se refere à matéria-prima, aquilo que Deus formula, aquilo que Deus traz à existência, ou seja, Ele tem o conhecimento das coisas porque Ele é o Criador, é Ele que traz à existência. A sabedoria de Deus é a capacidade, é a habilidade que Deus tem, a diversidade que Deus tem de usar toda essa matéria-prima de forma mais lucrativa para o objetivo que Ele tem.
Então, qual é o objetivo de Deus em Romanos 8, 28? Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o chamado do seu propósito. Então, Deus, no seu plano soberano perfeito, ele usa essa matéria-prima, o seu conhecimento, né, de forma mais variadas para fazer com que tudo isso se torne rentável, lucrativo para o seu propósito, para a sua soberania, para a sua glória, né, conforme o seu plano, a sua arquitetura soberana, sábia e eterna. Deus é todo sábio, não há nenhum arquiteto que possa ser comparado a Deus. Nós podemos encontrar isso, não é, lá nos capítulos de Isaías, capítulo 40, capítulo 44 e 45, quando Isaías ali descreve toda a obra criada, a forma que Deus criou todo o universo, a forma que Deus criou as coisas, na sua sabedoria, nas diversas variedades das coisas criadas, como ele criou uma cenoura, como ele criou uma formiga, como ele criou uma jabuticaba, como ele criou as estrelas, como ele criou o universo. Então Deus não se repete, Deus é criativo, Deus é sábio, ele tem uma sabedoria infinita. E por isso então nós podemos descansar nesses propósitos, nessa sabedoria dele, nessa onisciência dele. O terceiro aspecto, Deus é imutável, Deus não muda, Deus não tem sombra, né, variação de dúvida no seu ser, na sua essência. Tiago 1,17 diz assim: toda dádiva e dom perfeito procede do Pai das luzes, ou seja, procede de Deus, com quem não há variação, né? Não há sombra de dúvida. Deus é completamente imutável. O texto de Tito, né, 2, de 1 a 4, fala que o Deus que não pode mentir prometeu dar uma vida eterna. Isso mostra a imutabilidade de Deus na sua essência, no seu ser. Então, se Deus arquitetou, se Ele planejou, se Ele tem um plano perfeito, um plano soberano, absoluto, nós temos a mais perfeita tranquilidade que Deus tem o conhecimento de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas e Ele conduz a nossa vida diante desse plano dele, não é? Diante da sua perfeição. Jó, lá no capítulo 23, ele diz assim, versículos 13 e 14: mas se Ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir? Pois Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo mesmo. Então Jó nos ensina isso. Capítulo 42 de Jó, versículos 1 e 2, Jó vai dizer que bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então observe Jó revelando, né, essa imutabilidade de Deus nos seus planos. Quem é que pode dissuadir Deus? Quem é que pode fazer Deus mudar? Ninguém, absolutamente ninguém, porque Deus é imutável em seu ser, em sua essência, e os seus planos assim também são. Se Deus é assim na sua inerência, no seu ser, nos seus atributos, o plano de Deus também é assim, a sua arquitetura também é assim. Ele é perfeito, ele é imutável, ele é onisciente, ele é todo sábio. E nós sabemos que nenhum dos seus planos serão mudados ou, né, transformados. Sendo, né, soberano e perfeito dessa forma, imutável, nós chegamos à conclusão dizendo assim, olha, séculos antes dos eventos, Deus disse o que iria acontecer. E séculos depois, esses eventos ocorrem e acontecem exatamente como Deus disse. E como eu disse, você pode encontrar isso em Isaías 40, 44 e 45. Deus disse, né, Deus profetizou o nome de Ciro e as outras coisas mais para mostrar que séculos antes ele estava dizendo através de quem ele libertaria o povo, né, de Judá do cativeiro babilônico. Ele cita o nome de Ciro e ele fala isso séculos antes, e séculos depois ele está usando este homem para libertar Judá do seu cativeiro babilônico. Então nós encontramos consolo, nós encontramos descanso nessas propriedades de Deus, na sua essência, no seu ser. E em quarto lugar, ele é soberano sobre todos os aspectos da criação. Como Criador e Redentor, Deus tem o direito de determinar o destino do homem. Se Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele planejou, se Ele arquitetou,
e ele é o redentor dessa criação, então ele tem o direito de determinar o destino de sua criação. Como o Salmo 139 nos ensina, cada um dos nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Efésios 1, versículo 4 e 5 diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para a adoção de filhos em Cristo Jesus. Isso revela então a soberania de Deus em todos os aspectos de sua criação. Como Deus onisciente, ele tem a capacidade de formular o plano e também o plano que ele deseja para cada um de nós. Se ele é onisciente, então ele já elaborou, ele planejou tudo quanto ele desejava para a minha vida e para a sua vida. E como Deus soberano, ele tem o poder soberano de executar o plano e de concluir esse plano para a honra e para a glória dele. Então vejam, irmãos, como que isso é consolador, como que isso é extraordinariamente sustentador, fundamento bíblico, verdades sólidas, teologia bíblica para nos fortalecer, para nos estruturar, de que Deus, como o arquiteto, o supremo arquiteto e construtor, ele tem todos esses atributos, toda essa inerência dele para consumar o seu plano, para destinar o nosso destino, para controlar a vida de cada um de nós conforme o conselho da sua vontade. E, quinto lugar, ele tem total controle sobre a vida de cada um de nós de forma individual. Provérbios 16, versículo 9 diz assim: a mente do homem pode traçar o seu caminho, os seus planos, mas o Senhor é quem lhes dirige os passos. O homem pode arquitetar o que ele quiser, o homem pode planejar o que ele quiser, ele pode ser extremamente um grande pesquisador, cientista, inteligente, ele faz os seus planos, mas quem dirige os passos do homem é Deus em seu plano, em sua arquitetura, em sua soberania, em sua perfeição, ele que vai dirigir os nossos passos. Provérbios 16, 1 diz assim: os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta certa dos lábios, essa vem do Senhor. Então vejam, meus irmãos, como isso é consolador, como que isso dá estabilidade a cada um de nós, como que Deus se revela a nós por meio das Escrituras, se revelando como um Deus criador, redentor, um Deus que é planejador, um Deus que é arquiteto, um Deus que é construtor, um Deus que estabeleceu um plano sábio, perfeito, eterno e soberano, para fazer todo o seu objetivo na vida de cada um de nós, como indivíduo, como nação, como família, como povo. Então nós podemos encontrar essa segurança. Então quando você diz assim, ouve alguém dizendo: Deus falhou em seu plano. Não, Deus não falhou em seu plano. O mundo não está correndo de forma aleatória. As coisas no mundo não acontecem de forma aleatória. Deus governa soberanamente, Deus cumpre o seu plano soberanamente, Deus cumpre o seu plano em cada indivíduo, Deus cumpre o seu plano em cada nação, em cada país, em cada estado, conforme o conselho da sua vontade. E a minha vida, a sua vida, está nas mãos desse Deus. Que nós possamos encontrar consolo nessas verdades, que você possa aprofundar nesses textos, que você gaste um tempo com esses textos, analisando, estudando e entendendo então esse Deus como supremo arquiteto e construtor, e que de fato o plano de Deus não falha, ninguém pode resistir, ninguém pode frustrar sequer um plano de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. E assim nós concluímos mais essa parte e convidamos a você para o próximo vídeo, onde nós daremos continuidade a esses pontos, mostrando para você que esse Deus ele está no controle dos reis e dos reinos, ou seja, dos poderosos governantes de todos os reinos, de todos os países, como Deus controla todas essas coisas.
Fiquem com Deus, fiquem com a paz de Cristo, tenham um grande dia abençoado na presença do Senhor. Um abraço a todos e que Deus assim os abençoe. E até mais. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.